Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Concretiza Podcast. É o lugar onde as ideias saem do papel e viram realidade. Eu sou Fábio Moraes, host aqui do Concretiza, e aqui você aprende a liderar, gerir empresas e construir negócios sólidos, porque no final das contas, negócio bom é aquele que se concretiza. Bom, eu tô aqui hoje com uma presença muito ilustre, enfim, uma das mulheres mais representativas hoje, no meu círculo de amizades, pessoas que eu conheço hoje e que eu sigo muito, sou cliente, uma pessoa que está aprendendo aí há alguns anos já nesse nosso Brasil, que eu vou fazer uma breve introdução e vocês vão entender de quem que eu estou falando aqui, tá? Bom, ela começou como intérprete em Nova York em 2003. Em 2013 criou seu próprio método. Carol, depois de passar de um divórcio, né, com um filho pequeno, você se reinventou e praticamente começou a vida do zero, do começo, né? Uma outra informação muito relevante é que se você deixou 7 faculdades, você largou 7 faculdades em busca de um propósito, né? Em busca de algo muito maior. Então, hoje, gente, eu recebo aqui Carol Diniz, a nossa teacher dos famosos. Carol, obrigado de novo por aceitar o convite e por estar aqui conosco, dividindo um pouquinho da tua experiência, da tua história. É um prazer recebê-la aqui. Hello, guys. Muito obrigada pelo convite. É um prazer compartilhar aqui com tantas pessoas, compartilhar com você a minha história. E vamos contar tudo aqui para todo mundo. Vamos falar tudo até o que não pode, né? Por favor, por favor. Até detalhes de bastidores, é isso? Por favor, sinta-se à vontade, você está em casa. Deixa eu pegar aqui meu café, já que esse papo vai ser longo. Fica à vontade. Carol, a audiência aqui costuma ser bastante curiosa, né? Então vamos começar pelo slogan que leva seu nome. Por que Teacher dos Famosos? Vamos lá. Essa história é uma história que, assim, foi um presente de Deus ser teacher dos famosos. Não era nunca minha pretensão ser teacher dos famosos, mas eu já dava aula para vários famosos. Só para você entender, eu criei do zero um método de inglês que hoje é o mais rápido do Brasil. Imagina o peso que isso tem na vida de um famoso, de um empresário, às vezes um juiz, um jogador, precisa aprender para ontem. E por conta disso, os famosos começavam a me procurar. Quero fazer aula com você, fulano fez e falou que é a melhor coisa. E com muitos famosos faziam aula comigo naquele momento. Uma revista muito famosa aqui em São Paulo chegou para me entrevistar em casa, né? Preparou tudo e falou, você que é a teacher dos famosos? Na hora eu olhei, eu falei, olha... Eu não era, mas agora eu sou, porque esse nome é maravilhoso. Eu adorei. Aí ele falou, então posso colocar aqui? Eu falei, coloque já, Teacher dos Famosos. E dei entrevista super desconcentrada, que minha cabeça só tava no Teacher dos Famosos, Teacher dos Famosos. Quando ele foi embora, eu já mandei uma mensagem pro meu advogado e falei, pode registrar, procura aí, vê se não tem outra, porque o nome é muito bom, talvez alguém já tenha usado. Falou, Carol, não tem nenhum resquício de Teacher dos Famosos na internet. Quando você digita, o que aparece é assim, quem dá aula pro famoso tal e tal, mas ninguém Teacher dos Famosos. Falei, então agora sou eu, pode registrar. Registrei o nome, hoje o nome é meu, registrei a marca é minha também, mas foi assim que surgiu o Teacher dos Famosos, de uma maneira muito despretensiosa, não foi nada intencional. Que loucura, Carol, que loucura. Que loucura. E parece que as coisas mais inesperadas da nossa vida são as que tomam as maiores proporções, né? Vamos voltar um pouquinho no que eu comentei. Conta um pouquinho dessa tua história, como é que você começou. Em 2003 você, né, foi intérprete e lá em 2013 você cria o método e hoje toma essa relevância que tomou isso no Brasil. Como é que você começou com isso de fato? Eu não fui em 2003 intérprete. Em 2003 eu comecei a dar aula de inglês. Eu tinha muita dificuldade para aprender inglês. Meu negócio era ser médica. Eu queria ser médica, eu estava estudando para medicina. Não tinha nada a ver com professora de inglês. E eu me apaixonei pelo inglês, pela dificuldade que eu tinha. Eu tinha muita dificuldade em aprender, já tinha entrado em vários métodos, várias escolas e nada funcionava. As pessoas falavam comigo, hey, how are you? Hey, travels, eu entendia. Eu falava, meu Deus, esse inglês não é possível. Todo mundo aprende isso aqui, menos eu. E não conseguia entrar na minha cabeça mesmo. Até que eu encontrei uma mulher que estava dando aula particular na garagem da casa dela. Era uma sala bem assim, bem organizada, mas na garagem da casa dela. E ela, diferente dos métodos tradicionais, ela explicava a partir do português. Aquilo fez tanto sentido para mim que eu me apaixonei pelo inglês.
me apaixonei de um jeito que, assim, eu fiquei louca. Eu cheguei na minha casa e falei, não quero mais ser médica, eu vou ser professora de inglês. Imagina só, você abrir mão de uma profissão de status, né, que é... Existe um glamour e um status, né, ao redor do médico, pra você ser professor de inglês. Você sai do luxo ao lixo, mais ou menos, é isso. E eu falo com propriedade, porque as pessoas, quando eu falava pra elas, não vou, mas agora vou ser professora de inglês, elas me olhavam com cara de pena, com cara de dó. E meu pai disse assim pra mim, ele falou, olha, se você quiser ser professora e não quiser ser mais médica, tudo bem. Mas seja a melhor professora que você puder, porque senão você vai se arrepender muito disso. Porque qual é o estereótipo do professor hoje, né? Pobrezinho, coitadinho, né? É a classe mais desvalorizada da sociedade hoje. Sim. Infelizmente, porque para mim, professor é a profissão mais importante. Porque para você fazer qualquer coisa, você precisa de um professor. Mas, infelizmente, a nossa sociedade não valoriza a educação e nem o professor. E... naquele momento eu decidi que eu seria professora de inglês. Daí veio esse desejo. Como a criação do método, ela foi vindo depois. Porque quando eu fui trabalhar como professora de inglês, eu olhava para as pessoas e eu me via em muitas delas. Eu olhava assim e falava, o Fábio não consegue aprender. Ele é um gênio, ele é super comunicativo, super inteligente. Tá tudo certo na carreira dele, por que com o inglês não dá certo pro Fábio? O que acontece na cabeça do Fábio que o Fábio não aprende inglês? Só que eram vários Fábios. Eram Fábios, Biancas e etc. Sabe? Muitas pessoas que tinham dificuldade com o inglês. E eu comecei a perceber que o problema não eram as pessoas, eram os métodos. E aí eu falei, então, quer saber? Vou fazer do meu jeito. E fui começar a entender, fui atrás de estudar como o ser humano aprende. O que acontece no nosso cérebro quando a gente está falando inglês? E a gente descobriu coisas incríveis, como, por exemplo, o medo de falar inglês está relacionado ao medo de falar em público. As pessoas, é quase como o medo de morrer. As pessoas têm medo absurdo de falar em público e também de falar inglês. Por quê? Porque quando você abre a sua boca para falar, você está colocando em risco todo o capital social que você construiu no decorrer da tua vida. E você não encontra identificação com aquela nova persona que você coloca para fora quando você vai falar inglês. Então, as pessoas não conseguem desenvolver, não conseguem desenrolar. E eu comecei a entender que se eu trouxesse uma abordagem sistêmica que pudesse unir o emocional com o cognitivo e ensinar a partir do português, o inglês ficaria uma das coisas mais fáceis do mundo. Porque inglês é muito simples. Inglês é pobre em estruturas. Inglês é muito mais fácil que o português. E aí surgiu o Teacher dos Famosos logo depois, mas o método já era validado e já era conhecido como o método de inglês mais rápido do Brasil. Que legal, Carol. E por que você... essa história de você largar 7 faculdades? Nossa. Por que... essa busca, na verdade, o que você buscava, né? De fato, eu vi que você, a gente falando um pouquinho antes aqui nos bastidores dessa questão do propósito, né? De algo relevante. Isso você acredita que tem a ver com a Carol pessoa? O que te levou a procurar tantas vezes? O que acontece é o seguinte, imaturidade é o primeiro ponto. Eu vim de uma família onde a faculdade era muito valorizada. Estuda, trabalha, presta um concurso. Mas eu tinha também um desejo muito grande de empreender, em ser dona da minha própria empresa, em ter a minha empresa. Então, eu não entendia se trabalhar para os outros ia fazer tanto sentido para mim. Eu trabalhei muitas vezes para outras pessoas, mas eu sempre trabalhava com postura de dono, como se aquela empresa fosse minha, mesmo que não fosse. Porque eu entendia que cada trabalho pudesse me trazer alguma coisa diferente. E com isso, eu acabava vendo que eu achava naquele momento que se eu não entrasse numa faculdade, se eu não tivesse um curso superior, eu não ia ser ninguém na vida. Porque todas as pessoas que eu conhecia é o poder do ecossistema. Todas as pessoas, as mesas que eu sentava, eram pessoas que estudavam e prestavam concurso, estudavam faculdade e trabalhavam para alguém. Embora eu não me encaixasse naquele modelo, eu passei muitos anos da minha vida tentando me espremer para me encaixar nesse tipo de modelo. Só que eu via que não funcionava e aquilo não se sustentava por muito tempo, porque eu entrava numa faculdade e eu não aprendia aquilo que eu queria aprender, que era ter a minha própria empresa. O que eu aprendia? A trabalhar para outras pessoas, a ter uma vida como a maioria das pessoas que eu conhecia naquela época, e aquilo não me brilhava os olhos. Então, o que eu fazia? Desistia. Eu falei, não quero mais, vou começar outro. E aí, outra coisa, eu me motivava com outra coisa. Um outro curso me chamava mais atenção. Então, psicologia, administração, tentei muitas coisas diferentes, até eu entender que o que eu precisava, o conteúdo que eu precisava, não estava ali dentro de uma faculdade. As pessoas, elas... É muito curioso isso, mas a gente começa a perceber que as pessoas, elas só te levam aonde elas conseguiram chegar. Sem dúvida. A maioria dos meus professores não estavam onde eu gostaria de estar. Com todo respeito onde eles estavam, mas não era onde eu queria chegar. Eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Então, não faria sentido eu aprender com alguém que não está ali ainda.
É o que tem hoje no digital, empreendedor de palco. O cara vem te ensinar a gerir sua empresa, mas nunca assinou uma carteira. Esse cara não vai te ensinar a lidar com, né, com os reveses do dia a dia, com os desafios, né? Não vai, porque ele não sabe fazer isso. Ele leu em algum livro, ele escutou a experiência de alguém e ele quer, às vezes, por uma habilidade de se comunicar, ele quer levar isso pra você. Então, por conta disso, eu começava e parava. Até que um dia eu falei, chega, não quero mais. Eu só vou voltar pra faculdade o dia que eu tiver certeza que eu quero esse curso por hobby e eu vou fazer ele até o final. E aí você acabou... Hoje eu tô fazendo. De novo. Oitavo, Mas esse aqui eu vou terminar. E o que hoje você tá fazendo? Eu faço marketing agora. Mas falta 1 ano e meio só. Não, mas também agora tá totalmente conectado com o objetivo que você faz, né? Totalmente. É muito engraçado agora poder olhar o marketing, né? Pelos bastidores do marketing. De uma maneira muito diferente, né? Totalmente. Sim. Faz todo sentido. Carol, e... A gente entrando um pouco na metodologia, né, o inglês, eu sempre achei também, eu sou seu cliente e eu sempre pactuei dessa ideia. Eu nunca tive tanto medo de falar em público, mas eu sempre achei o inglês difícil, né? E o inglês é algo, assim, aulas de inglês a gente escuta desde os primórdios ali, que é um mercado muito tradicional, né? Então, o que você entende que foi o seu maior diferencial? Assim, na criação do método, para fazer as pessoas entenderem, porque a gente vê vários né, anúncios e várias propagandas de escolas querendo ser as diferentes, né? Mas o tempo todo. É o tempo todo, né? Mas, de fato, o público que vai consumir isso, né? Como que ele identificar, de fato, e o que é o grande diferencial do método que você criou? Primeiro ponto, eu vou falar primeiro do diferencial. O grande diferencial do método Teacher dos Famosos hoje é a abordagem sistêmica que ele oferece. Que ele pode unir o emocional com o cognitivo. Eu costumo ouvir feedbacks dos alunos que é muito engraçado, que eles falam assim, eu não mudei só meu inglês, eu mudei minha vida aqui. Eu não largo você nunca mais. Eu falo, ai, que delícia, maravilhoso, obrigada. Existe um propósito muito grande por trás disso. A gente, quando eu decidi criar tudo isso, eu tinha uma consciência de que existia um propósito de chegar em 1 milhão de alunos até 2032. E é o nosso desejo, chegar em 1 milhão de alunos até 2032. Porque se eu conseguir fazer isso, eu consigo melhorar demais o quadro que a gente tem hoje, que é o Brasil, um dos países com o maior número de escolas de inglês no mundo e também um dos países onde menos se fala a língua. Sem dúvida, mas se você olha para esse dado, você vai entender. Será que esses métodos tradicionais, eles funcionam? Eles podem funcionar em alguns outros países onde as pessoas têm inglês desde a infância. Aqui, nas nossas escolas, tanto as públicas quanto as particulares, hoje a gente tem mais o inglês. Mas na nossa época, não tinha acesso ao inglês. E as pessoas iam fazer inglês quando elas estivessem já na fase adulta. O adulto, quando ele vai aprender algo novo, ele não pode aprender da mesma forma que as crianças aprendem. E os métodos tradicionais, eles têm por base a pedagogia, que é para ensinar crianças. O método Teacher dos Famosos, a base dele é a andragogia, que é para ensinar adultos. Então, o primeiro passo é, eu preciso te ensinar no teu idioma nativo, ou seja, em português. Porque aquilo vai fazer muito mais sentido para você, você vai aprender muito mais rápido e vai conseguir usar aquilo com segurança, que é um ponto principal. Porque se você não tiver segurança, você vai travar na hora que fala inglês. Eu escuto muito assim... Carol, eu entendo o que me falam, mas na hora que eu vou falar, eu travo. O que será que acontece? Você não tem segurança naquilo que você está falando. E aí você não quer. Você quer ser julgado? Você gosta de ser julgado? Você gosta que as pessoas apontem, observem o teu sotaque, a maneira como você se posiciona? Não querem. Então, para evitar essa dor, elas evitam falar. Entende? Faz todo sentido. Então, esse é um ponto importante. E os métodos tradicionais, eles começam de uma maneira muito diferente. As nossas aulas a gente nunca vai começar com um aluno do básico ensinando cores, números, animais, verbo to be. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Porque o adulto, ele tá pagando para você como leigo. E ele tá entendendo que você vai oferecer para ele aquilo que ele tá buscando há muito tempo. Ele tá investindo o tempo e o dinheiro dele. O dinheiro é o nosso ativo mais precioso. O dinheiro que você tá investindo aqui hoje nunca mais volta. E o tempo, muito menos. Entende? Sim. Então... eu tenho que, por honra e respeito àquelas pessoas que estão ali, né, dando o tempo delas pra gente e o dinheiro delas para aprender inglês com a gente, é o mínimo que eu te ensine a partir daquilo que vai fazer sentido para você e vai fazer você sair do básico, do zero mais rápido. A gente tem um curso hoje que em 1 mês, comprovado, você sai do zero e chega em nível pré-intermediário. Em 1 mês, com 4 aulas ao vivo por semana. O que é um outro diferencial. Como que o mercado trabalha hoje em escolas de inglês? Cursos gravados. Gravados ou no máximo uma aula em grupo ali né? Exatamente, com um monte de gente, com temas aleatórios, que ninguém tá... Cada semana é um tema diferente. Isso funciona? Pode funcionar para uma parcela da população, isso vai funcionar, mas para a maioria não.
Sim. Para a maioria não vai funcionar, porque inglês é comunicação, e comunicação é socialização. Quanto mais você se comunica, melhor você fica. Não é apertando play and pause que você vai conseguir fluência. Isso a gente... Então, esse é um grande diferencial. E como identificar isso, que foi a sua outra pergunta. As pessoas precisam parar de acreditar em promessas milagrosas na internet. Nunca que um curso gravado vai te ensinar a ficar fluente. Tipo, eu não posso nem falar os nomes, porque as pessoas usam sempre esses nomes, né? Mas os nomes de curso, assim, cronograma de não sei o que lá, né? Gente, isso é conversa. Isso é maravilhoso, mas para a pessoa que está vendendo, que ela vai ficar milionária, multimilionária, e você não vai nem sequer acessar o curso. Porque você comprou, você já satisfez aquele seu desejo de compra. É que nem começar a academia toda semana. Toda semana você fala, vou começar, e não começa. Então, a gente precisa olhar para isso, né, para essa questão da educação e do inglês como um todo. Não só simplesmente gravar as aulas ali e falar, assiste que tá tudo certo. Porque não é isso que vai te trazer fluência. Sem sombra de dúvidas, não é. Legal, muito bom. Faz todo sentido, Carol. E aí, óbvio, conectando o método com a marca pessoal, Carol... você acredita que tem como crescer e ganhar escala como você criou com o método sem você dar cara? Tem. Aí são dois tipos são coisas diferentes. No meu caso, eu sou a marca. A marca é a minha cara. Teacher dos Famosos, você digita na internet, aparece a minha foto. Não aparece outra pessoa, qualquer coisa. Quem dá aula para famosos? Às vezes nem é o famoso que eu dou aula, mas aparece que sou eu. Até a inteligência artificial já entendeu isso. Porque outro dia um aluno foi perguntar para a inteligência artificial qual era o melhor método para ele aprender inglês. E a inteligência artificial, o ChatGPT, indicou eu. E aí ele foi me procurar, e aí ele me encontrou, e aí veio falar, vim falar com ela, porque o ChatGPT falou que ela era melhor. Eu falei, mas que honra, o ChatGPT falou isso. Acho que eu tô treinando muito bem o meu ChatGPT, né? Aí a mensagem fica entre todos, porque eu não imaginava. Mas a marca... Hoje, eu acredito que marcas em termos de inglês e onde tem uma pessoa por trás da marca, é a marca mais forte do Brasil. Eu vejo, eu tenho muito claro esse posicionamento. Eu sou a melhor do Brasil. E até quando um cliente, às vezes, não compra na hora, a gente não fala para ele, muito obrigada. Não, a gente fala até breve, porque a gente sabe que ele vai voltar. Porque a gente conhece o mercado, a gente sabe o que o mercado está oferecendo. E eu quero que o mercado melhore. Por isso que eu treino professores para que o mercado melhore. Porque a gente tem muito poucas pessoas falando inglês no Brasil hoje, dominando o idioma. Então, a gente não precisa mais de pessoas vendendo mentira, né? Secando gelo. Sonho, Exatamente. Então, a marca... Quando ela está atrelada à minha imagem, sim, eu preciso aparecer. Não tem como. Mas tem outras marcas também de idiomas, de coisas de inglês, que cresceram sem ter alguém por trás. O Duolingo, por exemplo, é um aplicativo que hoje tem um faturamento aí de quase 400 milhões por mês. É um faturamento muito alto. Oferece diversos idiomas e não tem uma marca associada a alguém. No máximo, é um passarinho verde. A gente depende do teu negócio. Tem negócios que você vai associar a marca à pessoa. No meu caso, eu até perco em valor de mercado por isso, porque se eu quiser vender a minha empresa, dificilmente alguém pagaria o valor que ela vale, porque se eu saio da empresa, como é que fica a imagem? A gente tenta hoje fazer um trabalho desvinculando a imagem Teacher dos Famosos de mim, mas eu acredito que isso é um caminho que a gente vai seguir lá na frente. Agora não tem como fazer isso. Hoje, Teacher dos Famosos sou eu, criadora do método de inglês mais rápido do Brasil, a melhor do Brasil. Não há nada neste planeta que eu conheça que te entregue fluência mais rápido. Porque se existir, eu vou estar fazendo também. Eu vou modelar e vou fazer igual. Ou vou fazer melhor. Segue o recado, né? Fica o recado. Muito bom. Carol, e você entendeu... quando você tomou esse processo de escala, e a gente sabe nos negócios que tudo que... eu sempre uso muito uma frase nas empresas que a gente cresce... bagunça, organiza, cresce, bagunça, organiza, e é sempre... É um ciclo infinito, né? Nós vamos sempre percorrer isso. E como foi para você escalar isso, né? Porque hoje, enfim, é uma abrangência muito grande, uma abrangência nacional. Como foi para você escalar sem perder a qualidade? Como você trata isso hoje na empresa como um todo, né? Eu acho que esse é o desafio de todo empreendedor, né? Sem dúvida. Todo empresário passa por esse desafio de como eu vou escalar sem perder a qualidade. Franquia, por exemplo. Muito bom, primeiro, segundo, terceiro. Quando tem 500 franquias, corre o risco de você ir a um restaurante dessa franquia ou comprar um produto dessa franquia e não ser a mesma coisa. Porque são franqueados, não é mais você fazendo. E aí aquilo é processo, é método, é você tentar replicar aquilo. Eu posso assumir aqui para você e te falar com muita humildade, abrir essa vulnerabilidade aqui para vocês, que é hoje
um dos meus maiores desafios é replicar o método, porque o método tem a minha cara, então as pessoas, elas chegam, elas buscam, eu quero... Mas eu falei, mas o professor também tem o método Teacher dos Famosos, ele é treinado por mim. Mas ainda é aquela coisa. Uma coisa é eu ler um livro e conversar sobre o livro com outras pessoas. Outra coisa é eu discutir com o autor do livro. Entende? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Mas... essa questão da escala, o que é a escala? Para mim, no início, eu sempre via assim, a escala é a oportunidade que o empresário tem de fazer no online aquilo que ele já faz no offline. Se você é bom no offline, você vai ser bom no online. Mesmo que isso leve algum tempo para você aprender e pegar o jeito. Porque tem gente que é muito bom no offline e quando vai abrir a boca na câmera, meio que trava. Aconteceu isso comigo no começo. Eu marcava diárias de gravação e eu não gravava um vídeo. Mas eu, quando estava dando aula ao vivo, eu era maravilhosa. E eu precisei trazer também fazer essa migração do offline para o online e começar a me ver conversando com as pessoas sem ter o termômetro das pessoas. Embora nossos cursos, nossas imersões sejam muitos ao vivo e também presencial. Mas eu olhava para isso e eu ficava assim, como é que eu vou fazer? Mas eu coloquei na minha cabeça que o que tem que ser feito, vai ser feito, né? Se tem outras pessoas fazendo, o que eu preciso fazer? Aprender para fazer também. Então, eu decidi que ia fazer. Uma coisa que eu recomendo para todos os empresários que querem escalar no digital é que eles comecem a fazer isso agora. Quando eu comecei, o lead custava centavos. Para quem não conhece, não entende, lead é tipo um clique ali seu, é um cliente, uma pessoa interessada de alguma forma, mesmo que pouco interessada no teu produto. Hoje tem lead custando R$19, R$20 no mercado. A gente vê porque eu vejo alguns mentorados meus com leads caríssimos. Só que quando você constrói uma marca forte na internet, até o seu lead fica mais barato. A gente fez um lançamento agora onde eu paguei R$1,29 o lead. Então, não é possível como você está pagando R$1,29, é a força da marca. Sem dúvida. Fica mais barato, mas a gente tem que estar preparado para jogar. E entender que você vai fazer no online aquilo que você já faz no offline, mas aí sem a limitação geográfica e vai fazer para milhares de pessoas. Você está suscetível a críticas, a julgamento, enfim, a viralizar ou não, mas tem que tentar, tem que fazer todo dia. Legal. A gente falando um pouquinho sobre a experiência do cliente e cultura, e quando a gente fala de escala, eu acho que esse é o principal gargalo, né, da escala, justamente porque você vai fazer marketing, você vai conseguir criar processos, mas para você poder replicar esses processos, que é fazer com que esses professores, né, e os multiplicadores da cultura da Carol ou da metodologia entendam o que a Carol mais preza, e principalmente no tema da experiência do cliente, né, como levar a melhor experiência, transmitindo melhor o método, né, fazendo com que, de fato, o objetivo seja cumprido. Né? O que você falou é muito importante sobre a cultura. Cultura é a única coisa que pode acabar com a sua estratégia antes mesmo da sua estratégia começar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Muito bom. Se você não tem uma cultura forte na sua empresa, você pode ter excelentes estratégias, que no decorrer do tempo aquilo vai se perder, porque quando você não tem cultura, é cada um fazendo o que acha que está certo, dando uma interpretação para as coisas que você falou, de acordo com o que elas vivem, ou seja, com o mapa mental delas. Então ali você corre o risco de viver num telefone sem fio infinito. Cada um, a gente dá a ordem, a gente dá, né, o comando, façam isso, e por mais claro que a gente seja, se não existir uma cultura clara nessa empresa, uma cultura que é vista e revista todos os dias, aquela sua estratégia não vai acontecer. Porque na hora que você for replicar o método, as pessoas, no longo e médio prazo, elas vão começar a fazer do jeito que elas acham certo. E se fosse para fazer do jeito que elas acham certo, era melhor, então, que elas nem estivessem ali fazendo. Elas que abrissem a empresa delas e fossem fazer. Eu costumo brincar ali que eu falo, gente, olha só, eu sou uma pessoa muito aberta, mas é sempre uma opinião que prevalece. Entende? Sim. Isso também faz parte da nossa cultura. Dúvida, é a minha opinião que prevalece. Eu sei o quanto eu invisto para estudar, o quanto eu invisto para sentar em mesas onde eu vou aprender mais. Eu não posso correr o risco de um funcionário, um colaborador, achar que o que ele pensa sobre o negócio sem nunca ter tentado nada é mais importante ou mais relevante do que aquilo que eu estou fazendo. Eu sei ouvir feedback, eu sei conversar, eu gosto de ouvir as ideias das pessoas, mas ouvir a sua ideia não quer dizer a implantação dela. Entende? Então, a gente investe muito em cultura. E em eventos de cultura, em reuniões de cultura, no All Hands a gente fala sobre a cultura. A gente fala de cultura o tempo inteiro. A gente tem a cultura colocada na parede, os valores, a missão da empresa, o que é importante, o nosso DNA. As pessoas que estão ali comigo, elas têm que tomar um chá de cultura todo dia. Sem dúvida. E ainda assim, a gente ainda tem muitos problemas. Tem erros no percurso, como toda empresa, né? Não existe empresa perfeita. Não. Porque ali são pessoas. E pessoas
São pessoas, a gente sabe os desafios que a gente tem para lidar com pessoas o tempo inteiro. Tem uma empresa com 90 e poucas pessoas trabalhando. Não é fácil chegar e falar assim, pronto, todo mundo já sabe a cultura e tá tudo certo. Por mais que a gente cobre. Mas saber a cultura e viver a cultura é diferente. Por isso que a gente sempre tá testando, a gente faz evento de cultura, a gente faz brincadeiras com a cultura. A cultura é algo muito forte dentro da nossa empresa. Todo mundo sabe ali que o valor principal da nossa empresa é o encantamento. Qualquer decisão que você tomar, que ferir o encantamento, você pode ser o meu melhor vendedor, o meu melhor funcionário, o meu melhor... Você vai sair. Porque você feriu o valor principal. E não importa o quanto você traz de rentabilidade, eu sei que até... Não, mas é besteira. Se eu deixar uma pessoa com uma cultura ruim, por mais que ela venda bem, dentro da minha empresa, ela contamina outras pessoas. E aí ela vira uma estrela ali, eu não posso perder ela de jeito nenhum. Isso não pode acontecer com nenhum empresário. Às vezes a gente fica... Por não ter um processo comercial bem definido, a gente fica na mão de um vendedor. Por não ter um RH bem definido, a gente fica na mão de algum funcionário. E não pode. Nós não podemos estar na mão de ninguém. E a gente sempre tem que lembrar o seguinte, é uma coisa que eu faço. Nós somos empresários, nós não começamos do zero. Muitas vezes começamos do zero. Então tudo bem se a gente precisar voltar para o zero. Mas eu não vou ficar com pessoas aqui que não estão atreladas à minha cultura. Sem dúvida. Eu acho que isso é muito forte, mas acontece todo santo dia nas empresas, cara. Todo. Né? A gente viveu muito isso. Eu acho que qualquer empresário vive isso, né? Então, isso eu acho que a gente corrige a cultura e rota, tomando boas decisões e decisões de, inclusive, tirar essas pessoas, porque realmente não estão conectadas e as pessoas e o restante do time entender o que de fato faz sentido para a cultura ou não, né? O que a empresa está olhando de fato ou não, né? É simples, mas é muito impactante para o negócio, né? Mas você sabe o que torna isso difícil? Para nós empresários, principalmente para nós empresárias mulheres, o desejo de agradar todo mundo. Eu tô dizendo por mim, assim, a maioria das empresárias que a gente conversa, para nós mulheres, pelo lado mais sensível que a gente tem em relação às pessoas, em olhar para as pessoas, né? A gente é muito mais humano do que às vezes os homens, que são muito mais pragmáticos, tomam decisões muito mais rápido. A gente às vezes protela decisões importantes com medo de desagradar, com medo de ferir. Isso não pode acontecer, ali é uma empresa. A gente não fala em nenhum momento, nós somos uma família. Não, nós somos um time. E um time que tem que ser bem treinado e precisa vencer. Família, meu filho, meu marido. Isso é minha família. Aqui não é família, entende? A empresa precisa dar lucro, precisa performar. Exatamente, ali não é uma ONG. Eu preciso ter lucro para continuar, né? Para continuar contribuindo com o reino. Eu falo, eu tenho um propósito de Deus muito grande no que eu faço, mas eu preciso faturar. Eu preciso ter lucro, porque se eu não tiver lucro, eu não alcanço mais pessoas. Entende? Isso é muito importante. A gente tem que abrir mão do medo de errar, do medo de ter conversas difíceis com as pessoas. Lógico, o respeito sempre prevalece. Isso está no nosso DNA. O respeito pelo outro, em olhar para o outro e falar, eu vejo você, eu reconheço você. Mas isso tem que ter um limite. Porque senão ali vira uma ONG e todo mundo vai fazer o que quer. E aí com base nos seus valores, nos seus problemas emocionais. E aí não dá. Eu já passei por uma fase muito complicada em relação a essas coisas. Não, e é difícil colocar a rédea, Carol. Putz, eu sei o que você está falando e ainda mais, assim, parabéns pelo lado mulher ainda, porque é muito difícil colocar isso como padrão e como regra, e a gente seguir isso todo santo dia, né? E a gente tem muito lado humano, e você quer agradar as pessoas, você quer que as pessoas trabalhem felizes, só que por outro lado não é ONG. Então, assim, equilibrar todos esses pratos, assim, é uma dificuldade gigantesca. Eu entendo bem o que você está falando. É um desafio. Um desafio danado. Bom, deixa eu trazer aqui um pouquinho da nossa embaixadora aqui, da nossa patrocinadora master, a Decora Fit, gente. A Decora Fit, se você quer reformar o seu apartamento, não sabe por onde começar, a Decora Fit vai realizar o teu sonho. Então, a Decora Fit faz uma obra, faz o seu projeto 3D, consegue te informar e te mostrar quanto que você vai investir nessa reforma e consegue te entregar essa obra num prazo recorde do mercado. Se você não conhece, vá lá no Instagram, decorafit_br ou no site decorafit.com.br. Maravilhoso. Vamos voltar aqui. Tecnologia, futuro. Como que AI está inserida no teu negócio hoje, Carol? Olha, eu vou falar para você. A inteligência artificial, ela está inserida em todas as áreas do nosso negócio. A gente usa inteligência artificial em RH, a gente usa no comercial, a gente usa inteligência artificial nas aulas, a gente usa inteligência artificial em tudo. Eu brinco que hoje nós somos uma empresa de tech. Antes era uma empresa de educação, hoje nós somos uma empresa de tecnologia. Porque
A IA, ela veio para ajudar, ela colabora com muita coisa e tal, mas não no sentido de usar um chat, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando em ter IAs que otimizam processos, que aceleram resultados. Então, a gente usa em todos os setores. A gente tem a IA no comercial, por exemplo, que ela manda áudio, ela tem um timing de... As pessoas não acreditam se estão falando com uma IA. Eu mesmo, quando testei essa IA a primeira vez, eu falei, tá, mas eu queria testar a IA, me mostra a IA. Ele falou, não, Carol, é a IA. Eu falei, não, é uma mulher que tá me mandando áudio. Ele falou, não, é uma IA. Eu falei, não é possível. E a gente demorou muito, mas demoramos assim, ó. Eu posso te dizer aí que a gente tá tentando isso já faz pelo menos uns 8 meses. Em deixá-la boa. Ainda ela comete alguns erros? Comete. Mas hoje a minha IA, ela consegue bater o meu vendedor número 1. Olha que loucura. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Porque isso é escalável, né? Isso é muito escalável. Então, imagina a gente replicar o nosso primeiro vendedor, né? Ela loucura. atende com uma velocidade absurda. Ela entende, ela pega o teu jeito e ela vai aprendendo com cada atendimento. Isso é muito legal. Cada atendimento, ela vai trazendo uma nova... Então, os programadores que a gente, né, que trabalham lá com a gente, eles... aqui surgiu um negócio novo, que agora a gente tá na IA, tá assim, a gente tá assistindo a IA trabalhar. Porque qualquer problema que ela dá, qualquer erro de link, qualquer coisa, a gente tem que interferir naquele momento, mas porque ela tá em treinamento. Mas... é quase um humano atendendo. Ela manda áudio pra você chamando: oi, Fábio, tudo bem? Poxa, Fábio, que legal. Essa questão que você comentou sobre o seu inglês e tal. Eu fiquei impressionada. Eu achei que era alguém que ele ia me mostrar IA quando eu escutei a minha IA trabalhando. Isso me deixou, assim, encantada. Nós usamos IA no financeiro, que faz cálculos de tudo, acelera todas as coisas, que antes a gente usava uma planilha, um sistema. A IA também está no financeiro. A IA está para os alunos. Hoje a gente tem dentro do portal do aluno o Teacher IA. O Teacher IA é uma IA que a gente tem com os meus conhecimentos, todos os meus cursos, os livros, as mentorias que eu já fiz. E os alunos podem pedir para ela auxílio, perguntas, fazer perguntas que eles fariam para mim, por exemplo. Então, eu torno a Carol acessível para pessoas que às vezes nunca nem sequer falaram comigo ali dentro. Então, é muito legal. Eu crio um plano de estudos personalizado para mim, com foco em aquisição de vocabulário, business. Eu tenho uma viagem para tal dia, eu vou falar com chineses, não sei. Aí ela desenvolve para você um projeto, um planejamento de estudos, e ela vai te acompanhando, você vai mandando os resultados. Aí é sua. Que legal. É muito legal. Essa versão tá em teste ainda, a gente tá usando, mas os alunos estão amando. Eles falam: nossa, olha o que a IA criou pra mim. Eu falo: que legal. Eu falei: fui eu, hein? Não foi a IA, não. Eu só tenho meu conhecimento. Eu brinco ali. Mas é muito legal. A gente usa a IA em tudo. Nós somos hoje uma empresa de tecnologia. Agora a gente tem o nosso aplicativo também, que é uma maneira que o aluno tem de acessar a aula dele direto pelo aplicativo. O aluno consegue... Está chegando agora para o Prime, que é o teu programa, que é o programa de aulas individuais. Chegou agora essa semana. Já devem ter te mandado alguns avisos. Acesse aqui o nosso aplicativo e tal. Acesse o portal, porque a gente está otimizando tudo. Então, quando você faz a sua aula, a gente está transcrevendo tudo por IA. E essa IA, a gente tem a IA dentro da empresa, que ela tem a inteligência de criar é como se ela criasse um roteiro para as próximas aulas de acordo com as suas dificuldades da aula anterior. E ela cria um mapa para você, ela cria um gráfico para você de evolução em tudo, e traz para a gente tudo aquilo que precisa ser trabalhado. Então, a gente consegue mapear muito melhor a necessidade do aluno sem ficar dependendo só do professor. Porque o professor é um ser humano. E, às vezes, ele pode não passar despercebido em detalhes. Eu passo, todo mundo passa. A IA não passa. Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal. Eu acho que o tema, às vezes, para audiência aqui, para muita gente que não faz ideia de como AI, porque às vezes as pessoas acham que é só o chat GPT ali, né, conversando, mas o que a Carol tá querendo dizer, gente, é que desenvolveram vários agentes, né, para cuidar de várias áreas ali de processos específicos da empresa. A IA... esse agente ele precisa ser treinado, assim como qualquer outra pessoa, né? Por isso que levou aí hoje e ainda está em teste e evolução, está em 8 meses lá em treinamento. Então, ou seja, é como um funcionário que você está contratando, mas depois de aprendido aquele processo, e então você pode multiplicar os seus resultados de uma maneira muito significativa. Então, eu acho que por isso que as empresas estão sendo transformadas e isso está mudando o mercado de trabalho de uma velocidade que... absurdo. Eu também estou espantado, assim. Eu estava hoje num workshop de liderança com o time e eu falei, gente, há 2 anos atrás, eu tinha certeza que os devs iam dominar o mundo, né? Era a cadeira do futuro, assim. Eu falei, gente, hoje eu acho que vou morrer, né? Porque, ou seja, aí ia estar escrevendo código cada vez melhor e já colocando numa visão, numa tela de usuário final. Então, assim, a coisa está se transformando de uma maneira tão rápida, né, Carol? Muito rápida. Não, e olha que curioso. Antigamente, a gente procurava algumas empresas para criar o nosso aplicativo ou para criar algum SaaS, alguma coisa que precisasse na empresa. E a gente usava outras empresas para fazer. Aí você via os orçamentos, eram orçamentos milionários para criar um aplicativo, alguma coisa assim. Hoje, 2 programadores ali, ou um engenheiro de software, eles já conseguem criar isso com o IA.
É isso. E com maestria, e rapidez, agilidade, corrigindo erros, já tendo uma previsibilidade muito maior daquilo que pode dar errado na frente. Então, a gente ganha velocidade e ganha também na escala. Porque você consegue colocar na prática o teu produto muito mais rápido no mercado. Tem IAs hoje, esses dias a gente tem uma que a gente usa, não sei se pode ficar falando das IAs aqui, mas é um assunto que é maravilhoso e todos os vídeos que eu falo de IA na internet, no meu YouTube, viralizam muito porque é um assunto que as pessoas gostam muito de falar. Tem uma IA que você joga o nome da pessoa ali, pede dá o prompt direitinho, ela puxa a capivara da pessoa. E assim, nosso RH tem usado muito essa IA. E foi fantástico, porque a gente deixou de contratar uma pessoa que era incrível, justamente por ter visto ali a quantidade de processos criminais que essa pessoa tinha. Pô, divulga aí qual que é, Carol. Que plataforma que é essa? Pela Manus, já viu? Ah, sei. A gente usava ela para análise de páginas. Então, por exemplo, ver se minha página está performando direitinho, onde está o erro. Ela analisa muito copy, páginas, ela é muito boa para isso. A gente, pelo menos, só se ela é boa para outras coisas, a gente está usando isso para isso lá, né? Eu também estou falando de um assunto que não é a minha área de domínio. Mas um programador falou pra gente, olha, usa a IA também, essa Manus, para puxar a capivara ali. Usa esse prompt aqui e tal. Eu fiquei impressionada. Porque aquilo não aparecia em outros sites de busca. Olha que loucura. E aí o cara tinha vários processos de ter já batido criminais. Outras pessoas, já ter batido em mulher, briga, processo de álcool e briga no trânsito. A gente falou, meu Deus, esse cara tem várias... Como que a gente ia contratar uma pessoa dessa? Amanhã eu ia ter problema aqui dentro. Um feedback aqui pra ele que ele não gostasse, ele ia bater em todo mundo. E eu deixei de contratar já uma pessoa por conta disso. Então, olha como a IA trouxe velocidade no meu processo, porque seria uma contratação ruim. E a gente sabe, nós empresários sabemos o quanto é ruim pra empresa uma contratação ruim. Sim, sem dúvida. Muito bom. Enfim, se a gente fosse aprofundar o tema de IA, acho que tinha aqui um meio período para isso. Pra falar, um programa só para falar de IA. É muito legal. Bom, eu queria voltar um pouquinho no tema de vida pessoal e business aqui. Bastidores ali da tua vida. Como é hoje para você, Carol, ser mãe, esposa e, enfim, gerenciar, né, e ser a CEO aí de um negócio desse tamanho, E além de tudo, ainda ter uma marca pessoal exposta, né? A gente sabe, assim, eu imagino o tamanho da demanda como é isso. Então, como que é equilibrar esses pratos hoje na vida pessoal? Equilibrar esses pratos hoje, para mim, né? Eu acredito que é muito associado à minha habilidade de gerenciar as minhas emoções e abraçar as minhas vulnerabilidades. Eu comecei, para eu entender como é que eu ia fazer tudo isso, eu precisei começar a entender como eu ia abraçar a minha vulnerabilidade e ia, de fato, aceitar que eu não consigo desempenhar todos os papéis com excelência o tempo todo. Eu sei que eu desempenho os papéis com excelência porque eu faço tudo com excelência, mas vai ter momentos que eu vou errar. E que isso não pode me tirar do jogo. Hoje, a gente tem aqui, no Brasil, principalmente, é muito mais difícil para uma mulher empreender do que para um homem. E eu posso começar até falando por tempo. A mulher tem muito menos tempo para fazer isso do que o homem. Por exemplo, você hoje, para sair da sua casa, você se arrumou, ficou muito bem, colocou seu casaco e veio. A gente tem que fazer o cabelo, a gente tem que se maquiar, a gente tem que... Isso demora. Eu, pelo menos, demoro pelo menos mais 1h30 por dia para sair do que qualquer outro homem. Então, eu já perdi 1h30. Não é a mesma coisa. Só que eu também tenho que gerenciar a organização do que vai acontecer na minha casa. Eu tenho... minhas funcionárias, as pessoas que trabalham comigo ali, que me ajudam, tenho rede de apoio, mas quem gerencia tudo isso sou eu. Então eu também tenho que gerenciar tudo isso. O meu marido, ele sai, ele não quer saber o que a gente vai comer, ele só quer chegar e almoçar. Ele não sabe o que a gente vai jantar, entende? Ele não sabe, ele só paga as contas, ele faz... E tá tudo certo, mas eu preciso gerenciar. São os papéis, né? São os papéis. Exato. E eu tenho uma energia feminina muito alta. Então, eu executo exatamente todos os papéis que eu tenho que executar de mulher, de esposa, de mãe dentro da minha casa. De verificar de meus filhos o aplicativo, se eles fizeram lição. Eu levo eles para a escola todos os dias. Eu faço questão. Então, eu tenho que me dividir entre tudo isso. Mas como que a gente consegue isso? Organização, processo e rede de apoio. E não é a realidade da maioria das brasileiras hoje. Não, sem sombra de dúvida não é. Férias escolares, a gente não tem com quem deixar as crianças. Então, você tem que investir por fora, ali é o que eu falo. Na nossa empresa, a gente contrata uma equipe que cuida das crianças e as mães levam as crianças para a empresa. Mas não é toda empresa que vai fazer isso. A gente entende a dor das mulheres. Para um homem empreender é muito menos desafiador do que para uma mulher, sem sombra de dúvidas. E a gente equilibra assim, abraçando as vulnerabilidades. Não tem como. Eu sei que em alguns momentos eu vou falhar com algumas pessoas, mas eu sou um ser humano e tá tudo certo eu falhar. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Muito bom. Muito bom.
E deixa eu te perguntar até um pouquinho do seu marido Bruno, né? O que ele representa e como que, né, o papel dele hoje, acho que nessa jornada toda tua, nessa tua caminhada aí. O Bruno, ele é, assim, ó... Eu brinco que ele foi enviado por Deus para que a minha vida fosse uma vida muito mais fácil. Eu falo, o trabalho da panela. O trabalho do meu marido é tornar a minha vida mais fácil, porque é impressionante como ele consegue fazer isso com maestria. Ele até me ensinou uma coisa sobre, né, sobre a gestão, sobre empresas, que é assim, você tem que aprender a dormir no barulho. Quando eu comecei a empreender, tudo me tirava o sono. Qualquer coisa me tirava o sono. E ele falou, você tem que aprender a dormir no barulho. Quando eu comecei numa sala de 12 metros quadrados. Era uma sala minúscula. Onde passavam ali 80 pessoas por mês. 12 metros quadrados. Sozinha, no fundo de um consultório dentário. Não tinha... Não era uma coisa que você fala assim, olha e fala assim, caramba. Mas eu entrava ali achando que tava no auge pra mim. Porque eu tava ganhando um dinheiro que eu nunca tinha ganhado na minha vida. Eu comecei meu negócio com R$600. Só que eu conheci ele nessa época. Ele foi aluno, ele era uma dessas 80 pessoas. E ele deixou muito claro pra mim uma coisa. Ele me deu um feedback que ninguém me dava. Porque os meus amigos, e de onde eu vim, eles olhavam pra mim e falavam... Caramba, estourou, olha só. É daquele jeito, né, que a gente falava. Estourou, aí sim, caramba, tá ganhando dinheiro pra caramba e tal. Gente, eu tava numa sala de 12 metros quadrados no fundo do consultório dentário, com a chance, né? E ele olhou pra mim, ele já era empresário, e ele falou assim, você tem noção que não tem a menor condição de você continuar aqui, né? Eu até achei uma ofensa. Eu falei, como não? O que você tá falando? Quem é você? Ele falou assim, as pessoas estão pagando e estão em pé, do lado de fora da janela, num consultório dentário onde tem barata no quintal... Só para assistir às suas aulas. Seu potencial é para franquias, é para uma coisa muito maior. Você tem que sair daqui. Só que na hora que ele falou, você tem que sair daqui, o que veio na minha cabeça? Eu ia ter funcionário, eu ia ter gasto. Olha que cabeça pequena. Pra você ver que a gente, né, a gente vai aprendendo, a gente vai educando a nossa mentalidade. E como o ecossistema é importante, porque eu ter saído do meu ecossistema e ter entrado no ecossistema dele fez toda a diferença para mim, porque começou a me abrir, expandir a minha consciência para tudo que eu ia fazer. Eu falei, tá, me ajuda então. Ele procurou um ponto, ele foi atrás, ele cuidou de toda a reforma, ele fez tudo para que eu tivesse a minha primeira unidade. E quando a gente começou a receber propostas de franquia, pelo sucesso que o método já fazia, numa esquina, assim, ó, num sobrado de esquina, ele foi o primeiro a falar para mim, vamos fazer assim, vamos fazer a gente cobra, a gente... E hoje, dentro do nosso negócio, ele é o presidente da empresa. Ele é a cabeça de tudo. É impressionante a inteligência desse homem. Se você senta 5 minutos para conversar com ele, você sai com um modelo de negócio de qualquer coisa definido. Ele é muito inteligente. Então, ele direciona muito e isso permite o quê? Que eu consiga trazer o meu lado feminino também e cuidar da minha casa, fazer as minhas coisas e ainda ser a minha própria marca. Mas se eu falar para você, estrategicamente falando, o que eu cuido e o que parte da minha cabeça, absolutamente nada. Tudo é ele. Que legal, Carol. Isso é incrível, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, faz toda a diferença. Muito bom. Bom, eu queria aqui que a gente pudesse continuar por mais uma horinha, mas a gente vai entrar aqui no bloco final. E tem um quadro legal que a gente criou que chama O Que Te Construiu. Ixi, Maria, agora vão ter que botar muito tijolo aqui, então. É isso. Então tem algumas perguntinhas para você aqui. Tá. Com certeza, acho que vai ser um marco aqui pra gente. Isso você não me avisou antes, né? Não. Eu já poderia ter pensado em respostas incríveis, agora vai ter que ser de bate-pronto. Mas vai ser muito fácil. Tá bom. Vamos lá. Então vamos. Um livro recentemente que você leu e que te marcou? Olha, o que não é nenhum livro que eu li recentemente que me marcou, mas é o que eu leio todos os dias, que é a Bíblia. Pra mim, o maior livro de inteligência emocional do mundo. Tudo o que eu preciso buscar, eu encontro ali. Eu já li livros incríveis, eu sou uma leitora assídua de administração, de educação, de marketing. Eu adoro, eu leio todos os dias. Eu estou lendo um livro agora muito legal também. Mas eu não tenho o que falar. A Bíblia é um guia pra mim, não tem como. É o maior livro de inteligência emocional. Todas as respostas estão ali. Pra todas as coisas que você precisa encontrar. Sem aquilo, é você tomar decisão no escuro, pra mim hoje, né? Que legal, que legal. Um filme de negócios. Ai, não vou conseguir te ajudar. Eu não assisto filmes. Eu tenho um filme que eu gosto muito, que é Em Busca da Felicidade. Mas eu acho muito clichê falar dele, porque todo mundo vai falar dele. Se você perguntar, é um filme de negócios. Eu acho que não é nem um filme de negócios, mas eu acho que a história do cara é dormindo, né, num banheiro de uma rodoviária, de uma estação, com o filho, mostrando pro filho que era só uma aventura. Eu acho que a história desse filme marca muito pra mim. Que fala muito sobre as nossas narrativas, o poder de acreditar, né, a cocriação de tudo aquilo que ele fez e como Deus agia na vida dele. Eu não assisto filmes, eu não vejo TV, eu não vejo séries. É muito difícil indicar algo que seja de fato bom e transformador na vida de outra pessoa se é uma coisa que eu não conheço. Perfeito. Eu sou nerd, eu sou dos livros, gente. Ótimo.
Agora essa vai ser fácil. Uma viagem que ficou marcada. Ai, a viagem, eu adoro. Eu amo ir pra Disney, por incrível que pareça. Eu já fui 28 vezes. Misericórdia. Eu já fui 28 vezes. E as pessoas falam, Carol, de novo. De novo. E em dezembro, eu já chego no começo do mês e fico até quase o começo das aulas de fevereiro das crianças. Porque a minha família, nós somos apaixonados por lá. E aí as outras viagens, Portugal, Paris, Espanha, todas essas outras coisas que a gente faz, né? Até dentro do Brasil a gente faz no meio do ano, a gente viaja muito. Nós somos uma família muito da viagem mesmo. Toda hora a gente tá viajando, eu gosto muito de viajar. Mas pra mim, a que mais marca, que é onde eu coleciono mais momentos, sem sombra de dúvidas, é a Disney, porque ali é um encontro, né, de gerações, daquilo que eu era quando criança. Eu satisfaço muito a minha criança na Disney. Eu amo, eu sou suspeita pra falar. Carol, eu tive a primeira vez, assim, de uma maneira imersa nos parques esse final de ano. E você gostou? Foi a primeira vez. E assim, pô, sou da construção, né? Eu ficava olhando aquelas coisas ali e... Assim, cada detalhe, assim... e aí, hoje eu consigo entender o que você tá dizendo, né? Então, ali, pra mim, é uma experiência em vários aspectos, né? Eu ficava tocando nas coisas, que eu falei assim, como é que esses caras construíram isso? Isso aqui deve ser ACM, aqueles ACM de fake, de... entrei lá no Jurassic Park, eu falei, isso aqui deve ser de ACM. Não, é uma porta de aço desenhada, um dinossauro com aquele... Eu falei, cara, não é possível, né? Então, e tudo acontece da maneira subterrânea, o marketing, a experiência, assim, aquilo é uma aula de negócios, assim, quem gosta, além do lado lúdico, do lado, né, criança, que a gente passa a ser criança ali, tem uma aula ali que, olha, eu passei a olhar muita coisa de maneira diferente depois de sair dali. Então, eu pactuo bastante da tua opinião. Eu posso fazer uma indicação para você, uma recomendação? Sem dúvida. O Instituto Disney, eles dão cursos para empresários. Ah, que legal. E eles têm um curso fantástico sobre a experiência do cliente. Qualidade de serviço e experiência do cliente. Eles explicam tudo o que acontece, por quê. Você faz um tour pela Disney, nos corredores subterrâneos. Você entende exatamente em que momento que o personagem põe a roupa, tira a roupa, por quê, o que pode acontecer. Olha, é tão curioso isso, que nenhum cast member, que são as pessoas que trabalham lá, olha só, podem usar o celular durante o horário de trabalho. Nem para ver mapa, nem para nada. Por isso que eles ainda têm os mapas impressos. Porque a gente fez... Essa foi uma pergunta que a gente fez. Na era da tecnologia, por que vocês ainda têm mapa impresso em todos os parques? E a resposta foi fantástica. Se um cast member estiver no celular, mesmo que ajudando uma outra pessoa, ou olhando alguma coisa em relação ao mapa, se você precisar de ajuda, você não se sente tão confortável em abordá-lo, porque ele parece que está fazendo outra coisa, não olhando nem trabalhando. Então, por isso, os cast members têm um mapa em papel, e todo mundo pode ter também um mapa em papel. E essa resposta, para mim, mudou a minha percepção de atendimento do cliente, de qualidade no serviço, porque isso faz todo sentido. Todo sentido. Isso faz todo sentido. Concordo. Eu, de fato, se eu visse um cast member com um celular na mão, mesmo que fosse olhando um mapa, pra mim não interessa o que ele tá fazendo. Eu não o abordaria. Ou se eu fosse abordar, oi, dá licença, desculpa te incomodar. Eu não tô incomodando, eu sou cliente. Você tá entendendo o que eu tô falando? Sem Olha dúvida. Que visão. Sem dúvida. Isso pra mim é um absurdo. Eu parei ali, eu falei assim, gente, imagina um comitê de inovação daquilo ali. Assim, Não, é absurdo. Assim, eu falo assim, cara, é loucura, assim. E eu não sabia. Não, tem cada coisa incrível que se eu fosse falar aqui, eu vou tomar tanto nosso tempo aqui, você vai querer me tirar daqui. Mas só uma história rápida pra contextualizar tudo isso que a gente tá falando. Uma criança esqueceu um personagem, um bonequinho. Ela tinha um cachorrinho de pelúcia, que nem era de Disney nada, ela esqueceu no parque. E ninguém achava esse personagem. Alguém do parque achou e o menino já tinha ido embora. Só que ele era um menino que... ele tinha TEA, né? Ele tinha transtorno... Ele era autista. Na hora que o pessoal achou o ursinho dele, eles colocaram um crachá de funcionário no ursinho, colocaram o ursinho sentado num computador com headphone e mandaram um e-mail com uma foto para a família. Encontramos ele aqui, ele está trabalhando, ele agora, por isso que ele não voltou com vocês, mas agora, semana que vem, ele entra em férias e estará voltando para casa. Pegaram a caixa, mandaram pro menino o bonequinho com o crachazinho de nome. Então o menino não achou que perdeu, ele achou que o cachorrinho dele estava trabalhando na Disney. Olha que loucura. Isso é um nível de excelência
Não, Isso é um sem nível dúvida, de sem dúvida. excelência que não tem o que... Você não pode discutir. As atrações na Disney no mundo inteiro. As atrações em Tóquio, por exemplo, são diferentes das atrações da Disney Paris, que são diferentes das atrações, a mesma atração com uma experiência diferente. Por exemplo, a Torre que despenca. Se você vai ela em todas as Disney, se você for nela, você vai sentir que a de Orlando é muito mais radical. Se você vai naquele Castelo do Terror, você vai sentir que a do Japão é muito diferente. Porque eles entendem a morte e a passagem de uma maneira muito diferente. Então, em cada país, eles adaptam de acordo com a cultura daquele país. Olha que Isso é loucura. maravilhoso. Maravilhoso. É um cuidado. Não, sem dúvida. Ali é um nível de serviço e de... Assim, eu fiquei, assim, espantado. Então, eu consigo... Faz o curso, você vai amar. Eu vou fazer. Eu consigo entender o que você tá... Você e vai a amar. tua loucura de 28 Não, B. eu amo esse curso, eu quero fazer ele de novo. Você tem vários módulos, é incrível, é fantástico. Você aprende muito sobre a experiência do cliente. Eu queria levar todos os meus funcionários, só que é tudo em inglês. Sim, sim. Então, nem todos dominam, né? sim. Então, principalmente o time de CS, né? Então, mas eu queria muito que todos fizessem, é maravilhoso. Muito bom. Bom, um empreendedor que você gostaria de ter conhecido ou conhecer? Olha, pra mim, uma grande referência, eu já conheci, é o Flávio Augusto. Eu já o conheci, já tive, né, um momento de mentoria com ele, onde eu levantei minha mão e perguntei e conversei com ele, foi muito especial. Ele, pra mim, é uma grande referência. Uma outra pessoa que também já foi uma referência pra mim é o Carlos Wieser, mas eu sentei numa mesa pra almoçar com ele, já conversei com ele, então eu já conheci essas pessoas. Que legal. Mas tem um que eu gosto muito, que eu admiro muito a maneira como ele trabalha e como ele alcança pessoas no mundo inteiro, que é o Tony Robbins. O Tony é simplesmente alguém fora da curva. Ele é um humanoide, eu acho. Não é possível o quanto aquele cara se entrega, o quanto ele entende de pessoas. Ele tem um negócio gigantesco. Pra mim, ele é uma grande referência. E aqui eu tenho várias referências, mas a maioria delas eu já conheci. Eu sou amiga, então eu me aproximei. Acabou que a gente tem muita troca. Então, Paulo Vieira é uma grande referência pra mim. A Camila Vieira, mas somos amigos, né? Então, assim... Muito bom. São pessoas que são muito do meu coração e são grandes referências, que eu olho e modelo o que eles fazem. Porque até aprender a fazer pitch com o Paulo, eu consigo... Eu quero aprender. Eu falo, Paulo, me ensina aqui e tal. Que é muito legal. Muito bom. Bom, e por último aqui um novo hábito que você adquiriu nos últimos tempos. Ai, um novo hábito que eu adquiri ou que eu tô adquirindo? Pode ser? Não, Pode um ser. novo hábito que eu tô adquirindo é atividade física todo santo dia. Antes, assim, eu sempre tinha uma desculpinha, uma historinha muito boa pra não fazer atividade física. Não, eu tenho que trabalhar. Não, eu tenho que fazer tal coisa. Não, eu tô cansada. Historinha. E eu via que os meus resultados não estavam de acordo com o que eu gostaria. Eu tava passando... Eu já tenho mais de 40 anos. Então, eu tava entrando ali pensando assim, cara, eu tô ficando mais velha. Eu não tô tendo mais saúde e disposição do jeito que eu tinha. Se eu tivesse começado a atividade física lá atrás e não tivesse tido tanta historinha, isso teria mudado. Então, hoje, eu faço todos os dias, regrado, sem faltar, sem falhar e sem historinha, sem desculpinha. Que bom, que bom. Eu acho que faz toda a diferença. Toda a diferença. Muda e conecta a nossa vida de uma maneira... só depois que você passa por isso, eu acho que você vai ter a percepção do quão relevante é isso no nosso dia a dia, né? É muito. É uma loucura. Carol, pra gente poder finalizar... Se você tivesse que dar um conselho, uma mensagem final para o público empreendedor, para as mulheres que estão buscando se descobrir na carreira, olhando para frente como profissionais, como futuro, o que você teria para dizer, uma mensagem aí para a nossa audiência? Sem sombra de dúvidas, invista em inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, ela vai te ajudar a gerir tudo aquilo que o empreendedorismo vai exigir de você e que muitas vezes você não tem recurso para isso. Comece investindo em inteligência emocional e aí você vai ter mais recursos para lidar com as coisas, vai ganhar mais dinheiro e aí quando você estiver já ganhando mais dinheiro, você vai investir em mentorias, em aprender com pessoas que já estão onde você gostaria de chegar. Pague para estar em lugares, pague para ter acesso. Isso às vezes é uma crença muito grande de alguns empresários. Ai, não vou pagar para ter acesso e tal. Não no nosso ecossistema, mas é comum. Eu venho de um ecossistema de professores, por exemplo, onde ninguém paga por acesso. Eles não têm essa mentalidade, só que eles perdem rios de dinheiro, porque eles não investem em conhecimento. Quem detém o conhecimento detém o poder. Uma das coisas que me fez me destacar, né, e ser hoje a melhor professora deste país, com toda certeza, é a minha habilidade de me conectar com outras pessoas, de investir em pagar por acesso. Eu não me importo em pagar por acesso, porque aquela pessoa precisa honrar o tempo dela. Eu preciso honrar o quanto custa para conversar com ela. Então,
Em muitos lugares eu sou convidada a acessar de maneira, né, só como um convite mesmo, de maneira gratuita, mas eu pago muito por acesso também, e isso faz toda a diferença, e fez toda a diferença na minha carreira. A pessoa que não quer pagar por acesso porque ela acha caro, ela tem a percepção de valor errada das coisas e o negócio dela não vai prosperar. Isso é fato. E amanhã ela já não vai mais estar no mercado, porque o mercado muda muito rápido e às vezes nem sempre a gente está pronto para isso. Ótimo, ótimo. Então, acho que você é empreendedor, empreendedora, né, que busca dar esse passo, ou quer dar esse passo na carreira, eu concordo piamente. Eu acho que inteligência emocional a gente teve que adquirir com o tempo e na marra, né? Porque é o nosso dia a dia, né? A gente nem sabia que talvez seria tão importante isso, mas eu tenho certeza que é game change no nosso negócio e é muito importante. Carol, de novo, muitíssimo obrigado. Sou eu que agradeço. Que prazer te ter aqui, compartilhar a tua história, e tenho certeza que vai ficar alguns gigantescos insights aqui para a nossa audiência, para as pessoas que já te conhecem, os que não te conhecem ainda. Me deixa aqui também para o pessoal como que te acham, né? Por favor, deixa aqui o teu pitch, por favor, porque muito importante. Vou falar uma coisa, não é difícil achar. Teacher dos Famosos, em qualquer rede social, Teacher dos Famosos. Hoje em dia, se você digitar no Google, Teacher dos Famosos, no Maiá, Teacher dos Famosos, já tem muita informação a meu respeito. E aí você consegue encontrar todas as minhas redes sociais. No Instagram, Teacher dos Famosos. No YouTube, Teacher dos Famosos. No TikTok, Teacher dos Famosos. No LinkedIn, Teacher dos Famosos. Então é Teacher dos Famosos em todos os lugares. Show, muito obrigado. Gente, eu queria também agradecer bastante ao pessoal da Minimal Club, que, para quem não conhece, é a marca de camiseta básica que veste o empreendedor brasileiro. Então, quem não conhece, por favor, busquem lá a Minimal Club. Eu vou deixar também aqui no link da descrição do episódio um cupom aqui do Concretiza Podcast para toda a nossa audiência poder acessar e comprar produtos ali com desconto, tá? Vocês me acham no Fábio G. Moraes no Instagram, do mesmo jeito no LinkedIn. Sigam lá a DecoraFit, no DecoraFit_BR. Foi um prazer enorme estar com vocês e até o próximo episódio. Valeu! Tchau!